Uau! Vamos ficar em pé, vocês? Quem pode, tá, minha irmã? Você com o bebezinho, pode ficar sentada, se quiser. Só aqueles que têm mais, assim, disponibilidade. Vamos ficar em pé, porque vocês vão ficar muito tempo sentados daqui a pouco. Vamos orar nesse instante, em pé, agradecendo pelo que ouvimos e nos preparando por aquilo que veremos e ouviremos também. Pastor, eu pensava há pouco, uau, como é que o senhor só agora permitiu que eu viesse aqui? Que bênção, pastor, bênção. Ontem, pastor Natan, eu quase fui dormir tarde, pensando tanto que Deus fez na noite de ontem, e como a igreja mexeu com o meu coração. Tem uma frase de um livro, Pequeno Príncipe. Alguém já leu o Pequeno Príncipe? Qual é a frase que destaca ali? Lembra-se? Isto, tu és eternamente responsável por aquele que cativas. Vocês me cativaram ontem. Então vocês são eternamente responsáveis por mim. O que nós fazemos é eterno, não é verdade? Hoje o que você faz influencia eternamente. Porque C.S. Lewis diz que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Então façamos tudo que é útil, porque vai para a eternidade. Amém? Vamos orar? Na mansidão do coração. Tem um corinho que fala: Pai, abra o meu coração. É um corinho antigo, né? É da nossa geração. Mas o Senhor vai abrir o nosso coração, mas eu queria que você abrisse seu coração, porque você tem a alma, a vontade evolutiva. Então, Pai, abra o meu coração. Como o Senhor preparou o coração de Lídia para ouvir o que Paulo falava, a nossa oração é que hoje o Senhor abra o nosso coração, para que o Senhor fale conosco. Senhor, Deus bendito, ouvimos a Tua palavra, ó Pai, fomos por ela alimentados, desafiados, exortados, ó Deus, mas também consolados pelo resultado que virá do voluntariado. Agora, Senhor, continue falando aos nossos corações nesta noite. Abrimos, ó Deus, e clamamos: Pai, fala conosco, porque só nos importa a Tua voz e a Tua palavra, porque é ela que produz os resultados que o Senhor espera. Ó Deus, nesta noite, abençoe Teu povo que aqui está, aqueles que não puderam vir, mas que tenhamos um tempo muito especial. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos. Pastor Natan, estava pensando no voluntariado. Aí eu perguntei para o pastor Alexandre, quantas horas nós passamos por semana aqui dentro do templo? Ou em reuniões. E como a igreja Assembleia de Deus é muito dedicada, aí ele falou assim, em média, 6 horas por semana. Porque tem igrejas que não dá 6 horas. Então, em média, 6 horas por semana, os irmãos estão dentro do salão. Me convidaram uma vez para pregar em Campo Grande, a igreja fora das portas. E eu falei assim, irmãos, eu queria fazer uma continha simples. Aí perguntei para eles, domingo, quantas horas vocês ficam aqui dentro? Aí tá, durante a semana. E deu umas 5 horas. Eu falei, não, vamos colocar 6, porque vai me ajudar na minha conta. 6 horas por semana. Aí você tem 4 semanas, 6 vezes 4, 24 horas. 24 horas é um dia. Então, contando em horas, num mês, você fica 29 dias fora da igreja. E só um dia aqui. Num ano, você fica 11 meses fora. E só um mês aqui. Então, não é o problema de sair da igreja para fora, porque nós estamos, a maior parte do tempo, do lado de fora. Então, por que não acontece
aquilo que nós esperamos que aconteça de almas convertidas, de voluntariados, é porque há uma dicotomia nas nossas vidas. Quando adentramos esse recinto, uma palavra que os policiais gostam de usar, adentramos nesse recinto, estamos no templo. Aqui as coisas acontecem, o sorriso fácil, o choro emocionado, oh irmão, a paz do Senhor, eu te amo. E quando nós saímos, esta experiência toda fica aqui dentro. E lá fora somos outro. O sagrado e o profano. Aqui dentro, sagrado. Lá fora, profano. E aí, o problema não é o tanto de tempo que nós ficamos aqui dentro. O problema é o tanto de tempo que ficamos lá fora sem servir o Senhor. No profano. E aí acontecem as coisas, como lá em Brasília. Alguém conhece Brasília aqui? Já andou lá em Brasília? E Brasília é onde funciona. As cidades satélites são as cidades dormitórias. A gente não gosta de falar isso, a gente fala cidade satélite, que é bonito, né? E lá no plano, o avião e tudo mais. Porém, meus pais moram em Taguatinga, eu fui criado em Taguatinga. De Taguatinga para o plano piloto, lá para Brasília, para o centro, tem 3 pistas grandes. Tem a estrutural, que são 3 pistas a 80 km por hora. E quando dá ali pelas 6 da manhã, por aí, de Taguatinga para o plano, as 6 pistas é tudo na direção só, para lá até as 8 da manhã, por causa do volume de carro. E também na do meio, lá que eu esqueci o nome dela, e a outra do Núcleo Bandeirante. São 9, 12 pistas. Então, na estrutural, o pessoal indo lá a 80 km por hora. 6 pistas para lá. E os carros pertinho, um bate atrás do outro. Bateu, para os dois, quem bate atrás sempre é o errado, né? Porque não manteve a distância, não está prestando atenção. O da frente, o motorista desce do carro, mas vem indignado, pega na porta do carro e chacoalha, e grita, e chama nomes que só juiz de futebol escuta, aquela coisa terrível, falando. O motorista do carro ficou tão apavorado, assustado com a agressão na porta, que ele abre o porta-luva e pega uma arma. Na hora que ele pegou, o que estava na porta fala: o sangue de Jesus tem poder. Aí o motorista falou: paz do Senhor, irmão. Irmãos queridos, o problema não é o quanto nós vivemos aqui dentro, o problema é que nós não vivemos a vida de dentro lá fora. É isso que vai fazer a diferença. Por isso que alguém disse: pregue o evangelho o tempo todo, se for preciso, use as palavras. São as vidas, as nossas ações, e nós vivemos num período em que as pessoas não querem mais ouvir. Elas não querem mais ouvir. O relativismo é tão grande que as pessoas já sabem de tudo, mas elas veem. Spurgeon disse que a Bíblia não é a luz do mundo, a Bíblia é a luz do crente. E há pessoas que não leem a Bíblia, mas lerão a tua vida. É isso que faz diferença. É isso que nós precisamos viver. Pastor, obrigado pela mensagem. E vamos viver lá fora como nós vivemos aqui dentro. Ontem, os que vieram assistir o PowerPoint, na minha época era slides, né? Mudaram. Contando a história do nosso trabalho. Eu queria dar uma pequena continuidade, porque hoje eu achei um vídeo muito antigo, e nós fizemos aquela pista que levamos 9 meses para fazer. Hoje nós vamos pousar naquela pista. Achei um vídeo que mostra aquilo. Então nós vamos passar esse vídeo rapidinho. Eu espero que seja rápido. Ele tem uma musiquinha ali no meio. Quando tiver a musiquinha, vamos baixar a música, porque eu quero comentar. Quando estiver pronto a equipe aí, pode passar. Eu mandei para o pastor Alexandre só hoje à tarde. Vamos ver isto. No estado do Pará, é a minha voz, situado na cidade de Santarém, uma equipe da Missão Novas Tribos
prepara mais uma viagem para os confins da terra, um lugar isolado, escondido na imensa selva. Desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, são realizados trabalhos semelhantes por essa missão, com mais de 35 tribos, das 224 existentes em nosso país. O meio de transporte usado é o avião, que, repleto de mantimentos, remédios e ferramentas, deixa para trás a cidade com todos os seus modernos recursos. Deslizando suavemente sobre a pista do aeroporto local, sobrevoa os rios Tapajós e Amazonas, tendo por baixo de si o grande tapete verde da floresta amazônica. Alguns anos atrás, os missionários faziam esta viagem a pé. Levavam meses de trabalho por debaixo da imensa selva, isolados do mundo nessa grande obra. Desprendidos e dedicados, construíram uma pista de pouso que permite, agora, que esta viagem seja realizada em apenas 1 hora. Olha a pista lá embaixo. Mas qual a razão de todo esse esforço? Por que expor a vida desses homens em constante perigo? O que os motiva? O que os impele a este sacrifício? Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês acham o aeroporto de Navegantes pequenininho? Mais uma nação, alvo do amor de Deus, amor que também transbordou no coração dos seus filhos, desses missionários. Agora abaixa um pouquinho a música. Isto. Esse foi uma homenagem ao piloto Sadi, nosso irmão Sadi, que é aqui de Londrina. E o filho dele fez essa homenagem. E na homenagem achamos esse vídeo. E ele fala sobre o nosso... toda a pista pronta e pousar ali. Esta era a nossa base Esperança. Levamos 9 meses para construí-la. E quando o avião parava, os índios chegavam e tirando toda a bagagem. Lá de dentro, eu esqueço dele daqui de cima. E lá de dentro, uma cena simplesmente inesquecível. E depois tinha a decolagem. Haverá outra cena aí muito bonita, logo na frente. E, irmãos, era o nosso transporte. Asa de Socorro tem um lema: nós damos asas para quem dão as vidas. E isso era lindo demais. Este irmão, ele fez tanto milagre, nos ajudou em tantas ocasiões, que era realmente um verdadeiro milagre. Ele é presbítero da igreja presbiteriana. Ele falou para nós assim: vocês pagam só a gasolina e eu dou para vocês um voo por mês. Então, uma vez por mês, chegava o nosso mantimento, a gente tinha o nosso suprimento, e ele era simplesmente dedicado. Tem uma história muito linda que eu contei para o pessoal lá do CTM, e eles vão guardar isso na memória dele, quando nós não tínhamos dinheiro para pagar a gasolina, e ficamos sem comida. Aí eu falei: não, fala para o irmão Sadi que ele faz o voo para a gente. Ele vai fazer, com certeza. Aí a gente paga depois. Aí o irmão lá na cidade falou: não, a Bíblia está escrito: não devais nada a ninguém. E a gente não podia violentar a cabeça do irmão, né, a mente do irmão. E nós ficamos orando. E aí o Senhor fez com que ele fizesse o voo para nós, uma história muito bonita. Mas preste atenção nessa cena. E vocês vão colocar o próximo. O pastor sabe. No dia 26 de agosto de 2023, eu tive um privilégio fantástico, que foi consagrar o Novo Testamento na língua do povo Pacas Novas, lá em Guajará-Mirim. Você já viu aquela lista? Os 10 livros que você deve ler antes de morrer? Ou então, os 10 lugares que você tem que visitar? Para o crente tem uma. Todo mundo quer ir para Israel. Eu nunca quis ir para Israel, porque eu já vou de qualquer forma, né?
No arrebatamento nós vamos para lá. Mas o segundo é você ver a entrega do Novo Testamento para um povo que nunca tinha tido a palavra de Deus traduzida na sua língua. É simplesmente indescritível, irmãos. Não imagina você sem a palavra de Deus, o que você seria. E entre os Pacas Novas tem uma história incrível. Eu estava procurando o tempo todo uma foto da minha esposa com um índio, Pacas Novas. Chegamos lá para visitá-los, há muitos anos atrás. A nossa equipe trabalhava ali, e eu tirei a foto com aquele homem bem velhinho. Ele já ficava num tablado, cabelo comprido, um calçãozinho. E aí eu tirei a foto e queria mostrar, mas não achei. Aí eu estava conversando com 2 irmãos Pacas Novas, que falam bem o português, eu não falo Pacas Novas. Aí eles me conversando, eles falaram, vem aqui, eu quero mostrar um negócio para o senhor. Aí fomos lá na beira do rio. Quando chegamos na beira do rio, o rio Pacas Novas, que vai por ali, vi um barquinho subindo. Aquele barco subindo, ele falou assim, olha, quando o meu avô era rapaz, o nosso povo estava em guerra contra os seringueiros. E um dia veio um barquinho daquele. O barco vem subindo e eles pararam naquela praia ali embaixo. E eu via tudo isso. Eles pararam lá embaixo e começaram a descer os seus pertences, colocar na praia, porque eles dali iam subir para alcançar a floresta, para tirar a seringa. E quando eles estavam lá, eles não sabiam que todos os índios Pacas Novas estavam lá em cima, armados, preparando para o ataque. Baixaram a bagagem, mulheres, crianças, famílias. E quando eles tiraram tudo, os índios deram um grito. Irmãos, os índios Pacas Novos, tem várias histórias aqui para contar para vocês, não vou contar. Eles foram massacrados várias vezes pelos seringueiros, porque eram considerados animais. Mas aí os índios reagiram, atacaram. Quando eles começaram a atirar as flechas, eles de baixo atiravam com suas espingardas, mas entraram no barco para fugir, vários ficaram mortos, e eles foram correndo, ficou uma criança. Foram embora, a criança ficou, os índios desceram. E naquela catarse coletiva, um dos índios, com um facão na mão, mata a criança. Aí aqueles 2 falaram, o meu avô foi aquele homem, aquele jovem que matou a criança. Aí os missionários chegaram, aprenderam a língua Pacas Novas, começaram a pregar. O primeiro a se converter naquela aldeia foi o filho daquele jovem, Rubens, o nome dele. E os 2 que estavam falando comigo eram os 2 presbíteros da igreja que nasceu naquele lugar. O poder do Evangelho. E agora, no dia 23 de agosto, dia 26 de agosto de 2023, nós entregamos o Novo Testamento para eles. Eu quero apresentar para vocês a entrega do Novo Testamento. Por favor, irmãos. Em 1956, chegaram os primeiros missionários até os Pacas Novos, e então começou um relacionamento entre eles. Um povo forte e guerreiro, desprezado pela sociedade, mas amado por Deus. Os missionários aprenderam a língua e a cultura dos Pacas Novos. Estes mesmos ajudavam e ensinavam os missionários sobre seu povo. Começaram então as primeiras traduções na língua nativa, versículos, capítulos, pequenos trechos e livros. Depois de muitos anos de trabalho, o povo Pacas Novos, que já possui mais de 30 igrejas lideradas por indígenas, recebeu algo que esperava, o Novo Testamento em sua língua, fruto do trabalho dos missionários e dos indígenas. Deus também fala a língua Pacas Novos. Katul bengka ari nang umat tong siang mar katul bengka
Kau kritik bain ka pipi kapia koleriam bain ka mapin kapia koleriam bain kapia shir. Dia batur bain ka matu chamar. Tu me kritik tamanar koleriam bain ka mapin kapia shir bain kapia koleriam. Tu me kritik to na bain ka tur bain ka bain tract a Bíblia ka ruta bain ka missionário mas ka awit man koleriam bain ka sampat manar kapri paika orinsika riamnan yan kami kapujejuna que yamaka tumikriteri. Dos sonhos, todo missionário, né? De ver esse grande momento de entregar as escrituras para o povo, e a alegria é imensa. E me faz lembrar da tradutora e que com o seu problema de saúde, a oração dela era: Senhor, permita apenas que eu possa concluir esse projeto de tradução para o povo Pacas Novas. O missionário vai que tihuta é cabria, vai que champa capritirnan. Jima que tu me grite do era para entregar a Bíblia para curiga, o missionário que tihuna pre. Andi kripir para curiam para krapanen. Esse povo ter a palavra de Deus na sua língua, gente, é muita bênção. Imagina o trabalho dos missionários, quantos anos labutando e vendo essa bênção da entrega desse Novo Testamento hoje, dia 26/8/2023. Um momento histórico na história da Missão Filhos do Brasil, na história da igreja também do povo Pacas Novos, povo Uruari. Uma linda história Deus tem feito aqui nesse lugar. E tudo começou aqui nessa aldeia. Os contatos, os primeiros contatos com esse povo. E eles decidiram fazer essa entrega onde tudo começou. Porque a história deles com Deus começou aqui. E Deus mudou a realidade desse povo. Estamos aqui nos alegrando com ele. Nós pensamos das várias etnias que ainda não ouviram o Evangelho, ainda não tem um versículo da palavra de Deus traduzido no seu idioma. Então, cada entrega de um Novo Testamento, a gente sempre pensa, louva a Deus, mas também pensamos daqueles que ainda não têm as Escrituras. E sonhamos que também todas as línguas, todos os povos, possam receber, assim como o povo Pacas Novos estará recebendo hoje o Novo Testamento no seu próprio idioma. Conseguiram reunir mais de 3.000 indígenas. Foi uma emoção indescritível. Entraram jovens em fila e fazendo voltas, e depois, de certo momento, eles vieram, os homens, em pequenos grupos, divididos em 3 grupos, nas caixas com os Novos Testamentos, e cantando palavras, hinos que falavam sobre a esperança da vida eterna, que falavam sobre a salvação, e eles vão caminhando com aquelas caixas na mão, deram várias voltas até chegar no local onde estava o nosso irmão Manfredo Kern, esposo da nossa querida irmã Bárbara, e ela que foi a principal figura na tradução deste Novo Testamento. E eles colocaram os Novos Testamentos, e o Manfredo distribuía para os 33 pastores das 33 igrejas locais. Foi um momento muito especial. Em um dado momento, irmão, aí o Manfredo virou para a Bárbara e falou assim: meu bem, você tem capacidade de traduzir. Eu vou cuidar de todos os deveres de casa e você vai traduzir. E ela traduziu o Novo Testamento. Mas ela contraiu um câncer em um seio. Foi tratar, retirou o seio. Passa um tempo, câncer no outro seio. Retiraram o seio. E quando eu a visitei, numa viagem que eu fiz à Alemanha para umas reuniões, ela estava lá, estava fazendo diálise peritoneal. Aqui do lado tinha um encaixezinho, e eu estava hospedado na casa deles, e aí ela falou assim: ô irmão Eduardo, eu vou fazer diálise agora, mas o senhor pode ficar aí. Aí eu olhei para ela, ela traz aquele, para sustentar, aí traz um saco com 5 litros, branco, pendura ali,
aí tinha as mangueirinhas, ela pega a mangueirinha, acopla aqui do lado, aí assenta num banquinho, ali estava o computador dela, ela liga a maquininha, aquele líquido começa a passar por dentro dela, e ela vai trabalhando na tradução. Ela ficou 5 horas assentada, trabalhando na tradução, enquanto fazia a diálise peritoneal. Aí, 2022, ela orava: Senhor, te peço uma coisa só, me permita terminar a tradução. Em setembro, a tradução foi concluída. Em novembro, Deus olha para sua filha e fala: suba para junto de mim. E a levou para a glória. Ela não viu a entrega do Novo Testamento, mas ela receberá muitos crentes, pacas novas lá na glória. Muitos. Impressionante, irmãos, como aqueles índios vibram pela palavra do Senhor. Eu lembro que eu fui lá uma vez e um falou assim para mim: presidente, tem um missionário aqui que não cumpre a palavra de Deus. Eu falei: misericórdia, irmão, como é que é isso? É porque aconteceu algo com ela, já tem 4 dias e ela está brava. E na Bíblia aprendemos hoje, lá em Efésios, que não se põe o sol sobre a vossa ira. Ela já tem 4 dias. Irmãos, eu fiquei impactado como eles vivem, amam e pregam a palavra. É tanto que entre os Pacas Novas são 33 aldeias. E tem igreja nas 33 aldeias com líderes indígenas. Nós estamos no processo de sair de lá, para que a igreja tenha autoctonia, a liderança seja propriamente daquele lugar. E eles falam a língua deles, eles vivem a língua deles, eles não falam nos cultos em português. Quando eu vou lá e eu prego, alguém tem que traduzir para mim. É simplesmente impressionante. Preserva a língua, preserva a cultura, preserva o povo, mas a igreja do Senhor estabelecida no meio deles. Nós colocamos o nome desse vídeo, Deus também fala a língua Pacas Novas, por causa de uma razão muito simples. Havia um missionário lá no Panamá que trabalhava com um grupo, e aquele grupo tinha sua língua nativa, mas também falava espanhol. E o missionário chega e começa a pregar para eles em espanhol. E um indígena com o nome de José fala assim para o missionário: se Deus me ama e é poderoso, por que Ele não fala a minha língua? Aí o missionário falou assim: Deus fala a tua língua, e você vai ter a palavra de Deus na tua língua. Ele começou a traduzir, e ele foi traduzindo, levou muito tempo, e ele traduziu o Novo Testamento para aquele povo. Aí aquele índio pegou, e quando ele pegou a Bíblia, o Novo Testamento na sua língua, ele disse assim, ele falou: quando eu leio a Bíblia em espanhol, é como eu pisasse na água de um grande lago. Mas quando eu leio na minha língua, é como se eu mergulhasse nesse lago. Irmãos, é simplesmente incrível. Adiantaria para vocês eu chegar aqui agora e falasse assim: Adata kira trebautu paneré, terecuidá, terecurrá, ereidocatuso. Adianta? Irmãos, eu falei uma frase tão bonita. Vocês não... Como não? Lá na aldeia as criancinhas falam, como é que vocês não falam? Eu falei assim: eu vim de longe para falar de Deus, para que vocês entendam. Vocês entenderam? Adianta, irmãos. Tem que ser na língua que fala ao coração. Qual foi o primeiro milagre da igreja quando ela nasceu? No dia de Pentecostes, lembram-se? Qual foi o primeiro milagre? O povo ouvia na língua materna as grandezas do reino. E diz uma versão, na língua materna. Na língua, é isso, o primeiro milagre já fala que você tem que pregar com entendimento na língua de todo o povo.
e por isso a festa entre os Pacas Novos. Nós vamos ter mais 2 festas, logo, logo. A tradução para os índios Gavião de Rondônia já está entrando no final, e nós logo, logo vamos apresentar, consagrar esse Novo Testamento. E também tem uma outra língua que estamos fazendo adaptação, e provavelmente nós vamos logo, logo ter entregue para eles isto. Amém, irmãos? Vamos para a palavra de Deus. Vimos o vídeo, foi uma bênção, não foi? Aquela viagem lá, mas o que realmente fica para sempre e transforma é a palavra. Então nós vamos voltar para a palavra. Eu tenho vários versículos que eu quero ler para vocês. Meus irmãos, hoje em dia nós estamos cercados de coaches, de pessoas que são bons de levar as pessoas para animar, e os outros, né? E é tão bom você sentir-se bem e ser animado pelos outros. Eu fazendo uma caminhada lá em Anápolis, um dia eu comecei a cumprimentar o pessoal na rua. Eu caminhando, aí vinha alguém e eu falava, bom dia. Alguns se assustavam, escutando o bom dia de um estranho. Aí outros respondiam, mas foi surpresa para eles. No segundo dia, quando os mesmos vieram, antes mesmo de eu abrir a boca, todo mundo já falava, bom dia. Mas é lindo demais. A gente, até tem um corinho que era antigo, da igreja metodista. Eu não canto, viu, meus irmãos? De maneira nenhuma. Só na glória, quando tiver a voz transformada. Uma vez eu falei para minha esposa, meu bem, vamos fazer um dueto, porque ela canta lindamente. Vamos fazer um dueto. Pastor, ela olhou para mim e falou assim, prega, meu bem, prega. Mas tinha um corinho da igreja metodista que era assim, alô, bom dia, como vai você? Um olhar amigo, um caro sorriso, um aperto de mão, e a gente, sem saber como e porquê, fica feliz e põe-se a cantar uma alegre canção. Bom dia nada custa ao pobre coração. E é tão bom dizer bom dia ao irmão. É assim, não é verdade? Quando você encontra alguém sorrindo, você retribui o sorriso. Quando você encontra alguém carrancudo, você também fica sem jeito, você perde. Então, é animar as pessoas. A palavra de Deus tem vários versículos sobre isso. Mas principalmente, conhecer o amor de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 19. Efésios 3, 19. Os irmãos aí da mídia vão ter que me ajudar rapidamente, porque eu vou ter que falar bem rápido, porque a mensagem é comprida. Efésios capítulo 3, versículo 19. Já estão perdendo. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo. Meus queridos irmãos, falar sobre o amor de Cristo é fascinante e, ao mesmo tempo, desafiador. Por 2 razões. Primeiro, porque Cristo é o único que realmente amou e ama no sentido pleno da palavra. Cristo é o único que realmente vivenciou isto. E, segundo lugar, é complicado porque o amor de Cristo excede todo entendimento humano. Olha só como está ali. Por favor, vocês vão ter que colocar numa versão na corrigida ou na atualizada. Segundo, porque o amor de Cristo excede todo entendimento. O texto diz isto. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E este excede, no original, a palavra é hipérbole. E é isso mesmo que acontece. Hipérbole é uma figura de linguagem que expressa um exagero para que tenha sentido, para que fale com a gente. Então, o amor de Cristo, ele excede a compreensão humana. Humanamente você não entende, e não é para entender. Amor de Cristo é vivenciado. E eu posso contar as mais lindas histórias, que eu sei muitas, conheço muitas, mas nenhuma chegará ao tamanho da expressão do amor de Cristo. Então, conhecer o amor de Cristo é essencial para a vida cristã.
E este amor só é possível ser conhecido pela palavra do Senhor. É nela que está revelado. É pela palavra. Quando se abre a palavra, esse amor se manifesta. Nós vemos a graça sendo manifesta desde o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, e vai até Apocalipse. O amor de Cristo só é conhecido pelas Sagradas Escrituras. Mesmo que você vivencia, mesmo que a pessoa tenha sonhos, mesmo que as pessoas tenham revelações, mas ela só conhecerá o amor de Cristo pela palavra. Ler a palavra é vital para a vida do crente. Mas há algo muito interessante no próximo versículo, e eu quero falar com vocês a respeito dele. Foi para onde, meu irmão? Fica lá no Efésios 3:19. Perdoe-me. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Eu sou ruim de português, mas interessante a expressão aqui. Ela excede a compreensão humana, todo entendimento, e diz, para que sejais cheios. O que é cheios, irmãos? Pensa aí na palavra. Esse copo está cheio? Quando é que você sabe que está cheio? Quando ele está transbordando. Aí, cheios de toda. A versão ali está diferente da minha, tá? Cheio, excede todo mundo, para que sejam cheios de toda. O que é toda? Não parece sinônimo do cheio? Cheios de toda. E o que é plenitude? Por que a palavra usou 3 vezes? Cheios de toda plenitude. De quê? De Deus. Quando você conhece o amor de Cristo, que excede a compreensão humana, você será cheio de toda plenitude de Deus. É só conhecendo o amor de Cristo que você é cheio de toda a plenitude de Deus. E nós precisamos conhecer este amor de Cristo. Ele precisa ser revelado para todos nós, em todos os lugares. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, está escrito, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta frase, Cristo amou a igreja, para mim ela sintetiza a grandeza do amor de Deus para com a igreja e da igreja retornando para o Senhor. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar, meus irmãos, é sacrifício. Amar é doação. Amor é muito mais do que poesia. A mãe que acorda de madrugada para ver a criança no berço, que se desperta e vai lá e amamenta e pega no braço, olha se está com febre. Ela se sacrifica. O pai que sai por trabalho e porque ele ama a sua família, ele vai atrás para ter o sustento para a sua casa, ele se sacrifica. Isso é amor. Amor não é expressão vazia. Deus amou o mundo de tal maneira que doou-se. Amar é doar-se. E nós amamos a Deus, nós doamos-nos também a Ele e àqueles que são objetos do amor dEle. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E sabe, meus queridos, nós precisamos perceber este aspecto. E esse amor de Deus para com a igreja, ele veio, como diz Tito, em capítulo 1, versículo 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos dos séculos, antes da contagem dos séculos, Deus existia e esse amor já existia. Na eternidade passada, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, diz, ainda antes da fundação do mundo, Deus já nos amava. A igreja, a tua salvação, já era plano divino antes de tudo existir, antes das pessoas existirem. E nós encontramos em Romanos, quando ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nesta existência passada, Deus já nos amava. E na plenitude dos tempos, como diz Gálatas, Deus manifestou seu amor na cruz do Calvário, numa inteireza absoluta. Conhecer o amor de Cristo. Nós precisamos conhecer esse amor de Cristo. Agora, quando você conhece o amor de Cristo, 5 aspectos acontecem na sua vida. A primeira delas é segurança. Não tem nada mais lindo do que uma pessoa que se sente amada, a segurança que ela sente com quem a ama. A criança que corre e abraça a perna do pai quando está com medo. Eu acho aquilo bonito. Eu conheço um irmão, ele está vivo. Várias vezes ele pregando, ele pegava a sua criancinha, seu bebezinho de 1 ano, 2 anos, levantava, e a criança ficava em pé na sua mão, e ele levantava assim. Ele falava, tal qual o meu filho se sente seguro na minha mão aqui em cima, a gente apavorado. Assim nós nos sentimos seguros nas mãos de Deus. É segurança. Segurança. E sabe, meus, essa segurança, ela precisa acontecer. Vocês já viajaram em aviãozinho que você ficou com medo? Irmãos, até no aviãozão. Eu me lembro uma vez chegando em São Paulo, ia pegar um avião para Goiânia. E aí o piloto quis acalmar todo mundo, porque estava chovendo. O piloto falou assim, senhores passageiros, quando decolarmos teremos uma turbulência. Ele achou que a gente ia rir. Aí ele continuou, na metade do caminho haverá outra turbulência. Ao chegarmos em Goiânia, pousaremos com turbulência. Todo mundo ficou calado. Ninguém riu. O avião decola. Quando o avião decolou, chacoalhando, eu escuto como se fosse tiros. Tá, 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 tá. Gelamos dentro do avião. Aí passa um pouquinho, o piloto fala, senhores passageiros, passamos numa nuvem com granizo e o para-brisa foi quebrado. Teremos que retornar. Ah, meus irmãos, eu nunca vi tanta oração naquela hora. Aí ele tenta descer em Congonhas, não consegue, arremete e vai para Guarulhos. Quando ele pousa em Guarulhos, tranquilo, ele pousou em Guarulhos bem, nós descemos, o avião pousado já, tranquilo, nós descemos aquela escada correndo. Como se alguma coisa ainda fosse acontecer. Aí eu parei, olhei para trás e confirmei, o para-brisa estava rachado. E agora, para pegar o próximo voo? Para Goiânia. Aí eu me lembro de uma historinha. O avião estava assim, raios e chuvas do lado de fora, e um menino na janela, olhando para fora e rindo. Todo mundo apavorado. Aí uma senhora já de idade, olha assim para aquela criança e fala, ô menino, você não está com medo? Ele falou, não. E ele olhava mesmo para os relâmpagos, aquelas coisas, e ele olhava para fora, e em plena tranquilidade. Aí a mulher fala, você não está com medo? Aí ele fala, eu não. Aí ela fala, por que você não está com medo? Aí ele falou, o piloto é o meu pai. Oh, meus irmãos, a segurança absoluta, quando nós estamos com aquele que nos ama, é conhecer o amor de Cristo. Em segundo lugar, é paz. Já viu alguém que conhece o amor de Cristo? Vai-se o medo, vai-se o temor, e você anda no meio. Por isto, a mesa, quando falar sobre a mesa, pastor, eu me lembrei de Salmo 23, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E eu fico imaginando o barulho das espadas, o grito dos inimigos, toda aquela coisa, e você assentado com o Senhor, comendo na mesa do Senhor, na presença do inimigo. Isso é paz, meus irmãos, isso é paz. E nós precisamos, nós podemos experimentar esta paz em qualquer lugar, mesmo no meio de uma guerra, porque nós conhecemos o amor daquele que verdadeiramente nos ama. Nós temos trabalhos em muitos lugares no Brasil, no meio dos rios, na Amazônia, e em uma certa ocasião eu fui chamado por uma emergência. Os nossos irmãos que trabalhavam entre os índios Galibi, Maurono, lá no Amapá, eles estavam numa canoa com 7 pessoas, baixando o rio, o Açá, e eles iam chegar até o mar,
que dá de frente para a Guiana Francesa, e lá no mar, eles viajariam alguns quilômetros pelo mar, até encontrar a foz de outro rio e subiriam no outro rio, porque ir a pé seria muito longo. Então eles baixaram naquela canoa um motor de polpa bom. Quando eles chegaram no mar, havia uma tempestade. E eles entraram no mar. Eles entraram no mar. Enquanto eles estavam cortando as ondas, estavam bem. Mas eles não podiam ir para lá, eles tinham que ir para a direita. Aquele mar imenso. Aí o piloto da canoa virou para a direita, para ir na lateral. Quando ele virou, a onda quebrou dentro da canoa. A canoa afundou. 7 pessoas dentro. E na hora que a canoa afundou, o irmão Silvio, um dos nossos missionários, ele nada desesperadamente em direção à sua esposa, Olinda, o nome dela. E ele a abraça, e abraçado, os dois entraram na eternidade. Seus corpos nunca foram encontrados. Outro rapaz, ele era um ex-homossexual, havia se convertido com uma das nossas missionárias, e ele queria estar com ela naquela viagem. Ela estava no barco, ele queria estar com ela para ser discipulado, e ele, um professor, ele também desapareceu nas águas. Ela, Shalom, era o seu nome, o seu apelido, ela, com colete, jogada no mar, ela começa a ser levada pelas ondas, e o nosso irmão Carlos Guilherme a viu e gritava para ela, Shalom, e ele estava segurando uma botija, então ele não afundava, ele gritava, Shalom, Shalom, venha para cá, nade para cá, e as ondas levando a Shalom. Aí no meio daquilo, como que por um milagre, ele não escuta o barulho das ondas, ele não escuta aquele burburinho da água, ele escuta a voz de Shalom cantando um hino. Cantando um hino. E sobre todo aquele barulho, a sua voz sobressaía, e ela cantava aquele hino, e foi levada pelas águas, e entrou na glória cantando o hino. Nós achamos o corpo dela 3 dias depois na Guiana Francesa. O que é que faz alguém, no meio de uma onda, ser levado para lá e para cá, e esperando a morte chegar, e começa a cantar? Quem é que pode cantar numa hora dessa, a não ser aquele que conhece o amor de Cristo e experimenta a grandeza, a segurança e a paz desse amor de Cristo? É isso que nos faz, é isso que fez Paulo e Silas na prisão cantar e louvar ao Senhor a tal ponto que aquele terremoto chega e abre toda a prisão. Sim, a paz de Cristo nos faz, nos momentos mais difíceis, cantar hinos ao Senhor. Terceiro lugar, quando você conhece o amor de Cristo, vem para cima de você uma gratidão tal que você consegue ser grato ao Senhor, apesar da situação. Essa gratidão faz com que a gente viva uma vida de reconhecimento da